Vocês querem mesmo desenvolver, crescer mais e mais, não se prendam só à questão das aulas, não. Em casa, vocês estudem os textos relacionados. Vocês leiam o conteúdo que está na lição. E se tiverem ainda algum livro ainda que trate sobre o assunto, procurem também estudar esse livro. Porque uma das formas que a gente cresce no conhecimento é pesquisando, de forma autodidática, sabe? A faculdade, o seminário, ele tem essa função de te orientar. Os assuntos que é importante você estudar, te tirar dúvidas, mas é importante que vocês se tornem pesquisadores. Tá? Pesquisadores, busquem mais do que a gente oferece aqui, busquem lá, pesquisem, leiam, tá? Se bem que o conteúdo traz muita informação. Tá? Esse conteúdo que eu trago para vocês aqui traz bastante informação e essas informações elas são fundamentadas nas melhores obras, nos melhores teólogos. Eu tenho esse cuidado de vocês não fiquem com essa preocupação. Se eu falar assim, é 5 quilômetros de Jerusalém para Betânia, entendeu? Eu não coloquei aqui tirando nada da minha cabeça, não. Eu vou lá, quem que é um dos maiores historiadores, quem que é uma das maiores autoridades nessa área aqui geográfica, é fulano de tal. Ele está dizendo que é quantos quilômetros? Ele está dizendo que é 3. Então, se ele está dizendo que é 3, eu coloco no material vocês 3. Então, eu tenho esse cuidado de trazer para vocês um material que é bem fundamentado teologicamente. Essa parte final aqui, ela é meio que um pouco do que a gente falou, porque a gente está tratando aqui da reta final de Cristo, da saída dele para a cruz e depois a ressurreição. Tá? Então, nós temos a prisão e o julgamento de Jesus. Eu falei um pouco sobre esse julgamento de Cristo. Vou até trazer algumas informações a título de curiosidade, que não está no texto bíblico, mas quando Jesus ele é autorizado ali por Pilatos para que ele fosse açoitado, alguns historiadores dizem que aqueles cortes, na ponta daqueles chicotes, estava chumbos e pedaços de osso de carneiro. Então os chumbos, quando batiam nas costas de Jesus ou de algum outro que ia ser crucificado, eles criavam hematomas. Mas os pedaços de osso de carneiro que estava preso às pontas daqueles chicotes, que era chamado flagelo ou azorrague, cortava a pele das pessoas e perfuravam, às vezes de forma tão profunda, esses cortes, que tem historiador que fala que era possível ver órgãos internos das vítimas. Então essa informação precisa ter uma ideia da gravidade de como que era a tortura naquela época ali das pessoas que iam ser crucificadas. Às vezes a pessoa derramava tanto sangue que acabava não resistindo, né? Então Jesus ele passa por esse tipo de tortura, porque ele é açoitado ali, né? Os soldados se aproximam com aquele chicote chamado azorrague ou flagelo e eles batem em Jesus, né? Então é uma informação interessante sobre essa questão aí. Então Jesus ele é traído por Judas e entregue às autoridades. Pedro nega o mestre 3 vezes, mostrando a fragilidade humana diante da pressão. O julgamento perante Pilatos revela a inocência de Jesus. Inclusive Pilatos ele vê que Jesus era inocente. Ele percebe que Jesus estava sendo entregue a ele por causa de inveja da parte das autoridades judaicas, né? Mas também a rejeição do povo prefere Barrabás. Ali os sacerdotes instigaram algumas pessoas para que clamassem por Barrabás. E eles preferiram um malfeitor ao invés de Jesus, o Cordeiro perfeito, inocente, sem mácula, né? De Isaías 53. Mas a crucificação de Jesus já aconteceu de qualquer forma, não é? Porque já estava... Era projeto de Deus. Né? Para o senhor ver, foi a mulher dele que sonhou, né? Teve um sonho que Jesus era inocente. É nessa aí? Ela se aproxima de Pilatos e diz: não te envolvas na causa desse justo, porque esta noite eu muito sofri por causa dele, né? Então,
não te envolvas na causa deste justo, porque esta noite eu muito sofri por causa dele, né? É o testemunho da... Ainda que ele se arrepender, se voltar para trás, porque ele lá lava minhas mãos e tal, não vou mexer com isso, assim, ele tirou o corpo de banda. Ainda que ele falasse, não, ninguém não vai fazer nada, mas ia acontecer. Né? Você percebe isso? Jesus, ele dá, em vários momentos, ele dá pistas de que ele sabia que isso ia acontecer. Por exemplo, lá em João 3:14, ele diz assim, ó, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, né, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado. Isso falava o quê? Da sua morte, da sua crucificação. Um outro texto, ele diz assim, e quando o Filho do Homem for levantado, a todos atrairei a mim. Ele também estava falando da morte dele. Ele estava falando que, em vários momentos, ele fala que ele iria morrer, que ele ia se retirar do meio dos discípulos. Ele tinha consciência disso. E lá no Getsemane, quando ele está orando, que ele começa a se angustiar, ele sabia da crucificação e diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Esse cálice da ira de Deus sobre o pecado, né? E até Lucas, que era médico, ele observa um detalhe ali. Ele observa que Jesus, ele começa a transpirar sangue como gota de suor pelos poros da sua pele. A ciência, ela diz o seguinte, que quando a pessoa está debaixo de uma pressão muito grande, um momento de angústia muito intenso, os finos vasos sanguíneos capilares sobre as glândulas sudoríparas do corpo se rompem e essa pessoa começa a transpirar sangue como gota de suor pelos poros da sua pele. Provavelmente foi isso que aconteceu com Jesus. Os finos vasos sanguíneos capilares se romperam, né? Nenhum poder tu teria se de cima não fosse dado, né? Então era permissão do Pai ali. Por quê, gente? Porque ele era o Cordeiro de Deus, de João 1:29. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo o Antigo Testamento, aqueles cordeiros que eram mortos e tiravam o pecado ali, espiavam o pecado temporário do povo, era apontando para um sacrifício perfeito que um dia seria oferecido pelo Filho de Deus, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de... Lá na cruz, Jesus derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E 2 textos comprovam isso. 1 de Pedro 1:18 diz assim, não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem mácula. Lá em Apocalipse capítulo 5 diz assim, e ouviu-se um novo cântico no céu dizendo, um novo cântico no céu, digno és o cordeiro que foi morto, e com o seu sangue compraste para Deus, homem de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então foi com o sangue que ele comprou. Então a morte de Cristo já estava no projeto de Deus, porque era através da sua morte, era através do seu sangue que nós seríamos redimidos, seríamos perdoados, né? Seríamos reconciliados com Deus. Pela cruz, como diz os ensinos de Paulo, nós que antes nos éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus. Tá? Então a morte na cruz foi necessário para a nossa reconciliação. Tá? Então sua morte é apresentada como vitória e consumação, né, da missão redentora. A morte de Cristo não foi uma derrota, foi uma vitória. E essa vitória, acredito eu, que quando Jesus desce às regiões mais inferiores, ele tenha ido proclamar essa vitória sobre os espíritos malignos. Esse é um texto complexo. Alguns acham que ele foi lá e pregou aos que morreram no tempo do dilúvio, mas com base em Colossenses, a gente entende que o que Jesus fez foi descer e proclamar a sua vitória sobre esses espíritos. Ou seja, porque o texto fala, eu precisava olhar o texto, mas o texto fala
dessa proclamação. Fala que ele triunfou expondo sobre eles o seu vitupério, uma coisa assim o texto, eu não me lembro direito aqui agora. Mas de forma, eu acredito que quando Jesus ele morreu e ele desceu às regiões mais baixas, ele foi proclamar a vitória dele, né? Então a morte na cruz não foi uma derrota, a morte na cruz foi a maior de todas as vitórias, porque através dessa morte Deus reconciliou consigo aqueles que estavam distantes e que eram inimigos, né? A ressurreição e aparições. Então, quando Jesus ressuscita, ele aparece primeiro a Maria Madalena. Então, gente, quem é a primeira testemunha da ressurreição? Uma mulher. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Nós estamos aqui numa cultura em que o testemunho de uma mulher não tinha muito valor, tá? Mulher, ela não, nessa época aqui, mulher, ela não tinha voz. Um testemunho de uma mulher, não, qualquer pessoa que fosse inventar uma história, jamais iria usar o testemunho de uma mulher para comprovar isso. Então isso é uma evidência de que a ressurreição, é mais uma das evidências de que a ressurreição não é uma história inventada. Porque naquela cultura, se eles fossem inventar essa história, eles teriam colocado o nome aqui de um homem, como sendo a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição, e jamais de uma mulher, tá? Então os apologistas, eles observam bastante esse detalhe. Ninguém que fosse inventar uma história da ressurreição de Cristo iria colocar uma mulher como testemunha, como acontece nos evangelhos. Isso demonstra, né, é um dos muitos sinais da veracidade da ressurreição de Cristo. Jesus aparece aos discípulos trazendo paz e sopro do Espírito. Então Jesus passa 40 dias após a ressurreição, antes de ir para o céu. E nesse período ele instrui ainda os discípulos, realiza milagres, né? Tomé, ao ver Jesus ressuscitado, professa a sua fé, Senhor meu e Deus meu. E é interessante aqui que Tomé chama Jesus de Deus. Isso aqui é a divindade de Cristo. Ele reconhece Jesus como Deus. O Novo Testamento registra que Jesus é Deus, tá? Embora ele só faz isso depois que ele viu as mãos e o lado de Cristo, né? Porque o Tomé é aquele tipo de crente que só acredita se ver, né? Só acredita, mas bem-aventurado é os que não viram e creram, né? Aí nós temos restauração e envio. Jesus aparece no mar da Galileia e realiza a pesca milagrosa. Nós temos uma pesca milagrosa no início do ministério de Jesus, quando ele chama os discípulos para segui-lo. Mas aqui no final nós temos uma outra pesca milagrosa, tá? Então não confundir uma com a outra. Nós temos duas pescas aqui milagrosas. Pedro é restaurado após negar o mestre, recebendo aí a missão de apacentar o rebanho, não de papa, viu, gente? Ele não recebeu aqui a missão de ser o primeiro papa da igreja, tá? Lá em Mateus 16, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Lá é assim, em verdade te digo que tu és Pedro, em grego é Petros, é pedra pequena, é fragmento de pedra. Mas sobre esta pedra, e a pedra que é rocha, edificarei a minha igreja. Então, numa ilustração é assim, em verdade te digo que tu és Pedro, pedregulho, pedra pequena, mas sobre esta rocha, e aí ele aponta para ele mesmo, ele fala dele mesmo, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela foi edificada sobre Cristo. Está claro nos ensinos de Paulo que ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Está claro nos ensinos de Paulo que Jesus é a rocha sobre a qual a igreja está alicerçada, não é sobre Pedro, tá? Então, o que a Igreja Católica nesse sentido ensina é uma distorção das Escrituras. O Evangelho, aí eu tenho vários argumentos num livreto meu que eu escrevi sobre esse assunto, tá? Mostrando por que Pedro não foi o primeiro líder universal da igreja. O Evangelho termina com a reafirmação do testemunho apostólico e o propósito de João, que todos creiam e tenham a vida eterna. Gente,
qual é o maior propósito de João ao escrever esse evangelho? Os milagres, os ensinamentos de Jesus, as demonstrações de autoridade, inclusive sobre a morte com a ressurreição de Lázaro, tudo isso visava uma finalidade: demonstrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ao demonstrar que Ele é o Filho de Deus, que nós assim crescemos, porque crendo dessa forma, nós teríamos a vida em Cristo, teríamos vida em Cristo. Então, o propósito do Evangelho de João é levar as pessoas a crer que Cristo é o Filho de Deus. E crendo dessa forma, tenham vida eterna. E aí, me parece que é em João, capítulo 17, versículo 13. Se alguém tem Bíblia aí, abra sua Bíblia e a gente vai ver o que é a vida eterna. Se eu não estiver enganado, é 17:3. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti só, e a Jesus Cristo, como único Deus, e a Jesus Cristo. Leia um texto, a quem enviaste. E a vida eterna é esta: que Te conheçam a Ti só, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então tá aí um resumo aí da mensagem de João. A vida eterna é conhecer a Deus e o seu Filho, Jesus Cristo, a quem o Pai enviou, né? Aí nós temos ênfases teológicas, né? A vitória sobre a morte. O N. Gruden é um dos grandes teólogos da atualidade, formado por Harvard e Cambridge. Ele destaca que a ressurreição confirma a vitória de Cristo e fortalece a fé da igreja. Sem a ressurreição não há para nós esperança. Então a ressurreição, gente, ela é uma doutrina fundamental da fé cristã. Nós não podemos negar a ressurreição de Cristo, porque a ressurreição ela é a base da nossa esperança. Porque nós cremos que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E se Cristo não ressuscitou, o que Paulo diz? É vã a nossa fé, né? Então a ressurreição é, como dizem lá no direito, é uma cláusula pétrea, ou seja, não podemos negar, não podemos revogar, nós precisamos crer na ressurreição de Jesus. Missão redentora: a paixão de Jesus não é fracasso, mas cumprimento do plano de Deus, tá? Sua morte não foi fracasso, era projeto de Deus para nos alcançar. Propósito do Evangelho: James Evans lembra que João encerra sublinhando o seu objetivo: gerar fé em Jesus e vida em seu nome, tá? Esse era o objetivo de João. O Papa Francisco ele pega o Novo Testamento lá e fala, né? Ele aqui é a história do fracasso de Deus. Né? Então vamos rapidinho encerrar aqui com essas aplicações teológicas, tá? O discipulado começa com a fé em Jesus. Então todo aquele que vai se tornar discípulo de Jesus precisa ter fé, precisa crer, tá? Seguir a Jesus é crer em sua identidade como filho de Deus e receber a vida eterna. Então o discipulado é isso. O discípulo precisa crer que Jesus é Deus, tá? Perguntas para reflexão: minha fé em Jesus tem sido apenas intelectual ou também um relacionamento vivo que transforma meu dia a dia? É uma reflexão para todos nós, né? Essa fé nossa em Cristo, ela tem mudado a nossa vida, tem transformado o nosso dia a dia? Amor em unidade na comunhão cristã, o mandamento do amor como centro do discipulado. Então, os discípulos precisam amar uns aos outros. Jesus estabelece o amor como sinal distintivo de seus discípulos. Então, onde há discípulo de Jesus, onde a igreja precisa haver o amor. Amar como ele amou significa viver em entrega, serviço e disposição para sacrificar-se. Pergunta para reflexão: em minhas relações diárias, tenho demonstrado o amor de Cristo de forma prática e visível? Pergunta para a gente refletir.
quando o mundo olha para a comunidade cristã, ele encontra sinais claros de amor verdadeiro? Será que quando o mundo olha para nós, igreja, hoje, ele vê esse sinal do amor de Cristo em nossas vidas? A vida no Espírito, o Espírito Santo como presença permanente. Jesus prometeu o Paracleto, o Consolador, para estar conosco para sempre. O Espírito garante comunhão contínua com Cristo, mesmo após sua ascensão. E aí vem as perguntas para a reflexão. Tenho vivido com consciência da presença permanente do Espírito Santo em minha vida? Mais uma pergunta para nós refletirmos. De que forma tenho buscado a orientação do Espírito Santo na compreensão da palavra de Deus? Quando a gente estuda, pelo menos a gente ora pedindo para que Deus abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras, porque as Escrituras são a palavra de Deus. Perseverança em meio à oposição, sofrimento. Discipulado envolve oposição ao mundo, então seguir a Jesus envolve dificuldades, lutas, mas Jesus adverte que o mundo rejeitou a ele e, portanto, rejeitaria também os seus discípulos, né? A hostilidade não é sinal de fracasso, mas consequência da fidelidade a Cristo. E aí a pergunta: como tenho reagido diante da rejeição ou oposição por causa da minha fé? Em momento de aflição, minha esperança se apoia mais nas circunstâncias ou na vitória de Cristo? Eu creio na vitória de Cristo para que eu tenha fé? E por último, testemunho, evangelização e proclamação da vida eterna, a missão da comunidade, né? Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês para serem testemunhas. A missão da igreja é testemunhar de Cristo. Então a igreja é enviada ao mundo como testemunha de Cristo. O objetivo é que todos creiam e recebam a vida eterna. Pergunta para a reflexão: minha vida e minhas palavras têm apontado as pessoas para Cristo como fonte de vida eterna? Tenho sido coerente entre o que ensino, proclamo e o que vivo no meu cotidiano? E a conclusão: o Evangelho segundo João destaca-se pela profundidade teológica e clareza ao apresentar Jesus como Filho de Deus, Salvador e fonte da vida eterna. Sua narrativa une sinais, discursos e diálogos que revelam progressivamente a identidade de Cristo como luz, pão da vida, bom pastor e caminho para o Pai. O discipulado joanino exige fé pessoal, amor, unidade, perseverança e testemunho na vida eterna. Assim, João permanece referência essencial para a fé cristã, inspirando intimidade com Cristo, prática no amor e compromisso missionário no mundo. Amém? Amém. As perguntas vão ficar para vocês me trazerem na próxima aula, tá bom? Vamos colocar em pé, gente? Eu vou postar lá no grupo as perguntas e vocês respondam em casa, tá bom? Aí vocês tragam respondida para a próxima aula. Vai dar certo agora, amém? Deu certo? Ó, gente, essas perguntas aqui eu vou postar lá no grupo lá, tá? Para vocês responderem em casa, tá bom? Aqui tem as perguntas objetivas e as subjetivas. Trazer? É para vocês trazerem respondido. Isso aqui é para fixação do conteúdo, né? Eu expliquei o conteúdo e agora, à medida que vocês responderem essas perguntas, vocês vão relembrando, tá bom? Então vamos orar? Pastor Paulo Silva, por gentileza. Santo e eterno Deus,